de Gênesis, capítulo 22, no versículo 6. Preste atenção na palavra de Deus aqui nessa noite. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis que o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão a Deus, disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amém? Bota a mão assim, irmãos, em nome do Senhor, e bate aquelas palmas de adoração a Ele. Aleluia. Irmão, preste bastante atenção agora no momento da ministração da palavra. Uma palavra que a gente conhece, uma palavra que nós acabamos de mencionar, sobre a história desse homem conhecido como Abraão, nosso pai na fé, né? O homem de coragem, o homem que fez a vontade do Senhor, o homem que estava disposto a fazer aquilo que Deus ordenou a ele, o homem que teve coragem de deixar a sua terra e ir ao caminho da promessa que Deus concedeu para ele. A gente vê que Deus concedeu a Abraão um filho. Deus deu para Abraão um filho, a qual Deus prometeu para a vida dele. E nessa jornada que Abraão gerou um filho, aleluia, a Bíblia vai dizer então que Deus prova a fé de Abraão. Aleluia. Eu falo para a igreja do Senhor que quando Deus prova a fé de Abraão, é algo que Deus pede para Abraão, é algo que Deus faz com Abraão, é algo que Deus fala com Abraão, pedindo, aleluia, um sacrifício, pedindo um sacrifício para ele. Se nós lermos o contexto da Bíblia, aleluia, quando o Senhor falou com Abraão para Abraão dar um sacrifício a Deus, Abraão estava disposto a fazer, aleluia. Mas Deus pediu para Abraão uma oferta. Deus pediu para Abraão uma oferta. E eu quero entrar, irmãos, nesse texto com a igreja do Senhor e com os irmãos. Tu vê, Abraão recebeu uma bênção de Deus. Abraão recebeu uma promessa que é seu filho. Deus concedeu, Deus fez acontecer, ou inclusive Abraão foi abençoado, tanto na parte física, financeira, material. Abraão era abençoado, e Deus fez acontecer e realizar na vida de Abraão o milagre. Deus fez realizar na vida de Abraão uma bênção para a sua casa, para a sua família, para o seu lar, aleluia. E Deus pediu para Abraão então esse sacrifício, uma oferta, para que Abraão viesse apresentar perante Deus. Abraão, aleluia, tinha do bom e do melhores, tinha gado, tinha os seus bens, mas Deus pediu para Abraão que o seu filho para sacrifício. Aleluia. Pode ver, irmãos, que Deus pediu para Abraão, aleluia, algo melhor. Deus pediu para Abraão, para que Abraão viesse dar esse sacrifício de oferta perante Deus, mas Abraão tinha que dar o melhor, e o melhor que Abraão tinha era seu filho, aquilo que Deus deu. Ou seja, Deus abençoou Abraão
e Deus provou a fé de Abraão. Eu vou te pedir, eu quero saber o que tu vai me oferecer. Nós temos recebido a bênção de Deus, e Deus pede para nós, e o que nós vamos dar de melhor para o Senhor. Aleluia. Nessa noite, irmãos, Abraão, a Bíblia vai dizer que Abraão tomou a posição, estava disposto a fazer aquilo que Deus mandou. Aleluia. Deus falou com Abraão para Abraão oferecer o seu filho em sacrifício. Abraão então disse: eu vou fazer aquilo que Deus mandou, eu vou fazer aquilo que Deus falou comigo, vou dar meu filho. Aleluia. E Deus indicou a Abraão até o monte Moriá, aonde ali, aleluia, Abraão ia oferecer a Isaque, seu filho. Aleluia. Tinha um lugar preparado para Deus manifestar o seu poder. Tem um lugar preparado para Deus operar. Tem um lugar preparado para Deus falar conosco. Tem um lugar preparado para Deus agir na nossa vida. Tem um lugar preparado para Deus poder manifestar sua glória e nós ser impactados. E a gente sabe que aonde o poder do Senhor está, a gente conhece que aonde a glória de Deus está, a gente vai para contemplar a glória, a gente vai para receber a unção. Então Deus mandou Abraão ir ao monte Moriá, porque ali no monte ia ser, aleluia, Deus ia se manifestar na vida de Abraão, não só para um sacrifício, mas Abraão ia fazer um ato especial perante Deus. Aleluia. Irmãos, a gente sabe que pela Bíblia Sagrada o Senhor, Ele nunca vai pedir um sacrifício humano. Aleluia. Deus nunca vai pedir um sacrifício humano. Aleluia. Aleluia, nós podemos ver na Bíblia, aleluia, sagrado, saindo fora um pouco do texto, a gente vai lá no livro de Juízes. A Bíblia vai dizer que quando Jefté, ele estava diante dos seus inimigos, aleluia, Jefté fez um voto com o Senhor e disse: Senhor, se eu vencer essa guerra, se eu vencer essa peleja, se eu vencer essa luta, eu vou te oferecer, eu vou te dar um sacrifício, o primeiro que sair da minha casa. Irmãos, a Bíblia vai dizer que quando Jefté foi na guerra que venceu os amonitas, a Bíblia vai dizer que quando ele chegou em sua casa, o primeiro que saiu da porta da sua casa foi a sua filha. Aleluia. Jefté ali ofereceu, aleluia, aleluia, para cumprir aquele voto, aquele propósito que ele fez com Deus. Ele, aleluia, tinha que cumprir aquele propósito. Mas Deus não recebe sacrifício humano. Não tem como o Senhor ir contra a sua palavra. Sacrifício humano, o Senhor nunca vai pedir para um ser humano. Mas Deus provou a fé de Abraão em um ato de adoração. Deus provou a fé de Abraão em um ato de reverência, de adoração. E Jefté, a Bíblia vai dizer que alguns dizem que Jefté não ofereceu, o outro vai dizer que Jefté ofereceu. Olha só, aleluia, Jefté, aleluia, quando comentou com a sua filha que ele tinha feito esse propósito, a primeira coisa, a sua filha foi chorar sua virgindade. Aleluia. As suas amigas, aos seus colegas, ou seja, ela sabendo que ele ia entregar a sua filha a um sacrifício. Mas Deus não aceita. No antigo, aleluia, eles ofereciam sacrifício a Moloque, um deus pagão, um deus aonde ofereciam a sacrifício a Moloque, apresentavam as vidas, sacrificavam. Ou seja, a história de Jefté é um quebra-cabeça para alguns que pregam. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer no livro de Juízes ainda que todos os anos eles iam chorar, aleluia, do sacrifício de Jefté.
eu posso ver, eu posso analisar, eu posso ver que, aleluia, Jefté deu a sua filha a um sacrifício humano, aleluia. Isso já era um costume naquela época, um costume de apresentar, como eles tinham um costume de apresentar naquela época o sacrifício humano, ou seja, eles apresentavam talvez a Moloque a vida da sua filha, como sinal daquele cumprimento ali daquele voto. Enfim, Abraão agora, ele pega seu filho e vai até o monte. 3 dias de caminhada ao monte. Chegando no monte, o lugar onde era para Abraão estar, Abraão ficou ali naquele monte, e pela madrugada Abraão se preparou para subir o monte. Aleluia. Abraão se preparou, aleluia, para ir até o lugar. Chegaram ao lugar onde Deus queria que ele chegasse. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, entenda a palavra, que o sacrifício que Abraão ia fazer era uma aprovação, uma permissão de Deus para provar a fé de Abraão em ato de adoração. Aleluia. Em ato de adoração. Ou seja, uma figura simbólica que o Senhor fez com Abraão ali naquele momento. E uma figura simbólica, irmãos, não quer dizer que Abraão ofereceu o mesmo sacrifício. O ato de Abraão era de fazer aquilo que Deus mandou, porque Abraão era obediente a Deus. Aleluia. E Abraão chegou, Abraão se preparou para subir o monte. Aleluia. Abraão pegou a lenha, Abraão pegou o cutelo e levaram ambos até o monte. Algo que Abraão comenta e diz ao seu moço, aleluia. A Bíblia vai dizer no versículo 22, no capítulo 22, no versículo 4: e ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, viu o lugar de longe, e disse a Abraão a seu moço: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Um ato de adoração. O sacrifício de Abraão que ia apresentar a Isaac era um ato de adoração diante de Deus. Irmãos, nós podemos ver que para Abraão subir ao monte para apresentar Isaac, Abraão tinha que se preparar para chegar ali e fazer o sacrifício. O ato de adoração de Abraão, aleluia, que Abraão fez, era um momento de preparo para Abraão. Nós temos aqui nessa noite, nós temos que estar preparados para um ato de adoração perante o Senhor. Irmão, 3 elementos que Abraão usou. Eu quero que os irmãos comigo agora meditem nessa palavra de 3 elementos que Abraão utilizou para a adoração. Aleluia. Abraão tomou a lenha. Aleluia. Abraão tomou o fogo. E Abraão tomou o cutelo na mão. Aleluia. 3 elementos: a lenha, o fogo e o cutelo. Foi um elemento que Abraão usou para apresentar o sacrifício perante Deus, no seu ato de adoração. Olha só, irmãos, o que a Bíblia vai nos dizer no livro de Romanos, no capítulo de número 12. Apóstolo Paulo menciona esse ato de adoração, aleluia, que é para nós apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. Isso é um ato de adoração a Deus, um culto verdadeiro, um culto presente que nós viemos para adorar. Em sacrifício vivo é nós utilizar a ferramenta para nós adorar o nome do Senhor. Aleluia.
Se Abraão apresentou Isaque em um sacrifício perante Deus, em um ato de adoração, Paulo menciona também que nós temos que apresentar nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto. Ou seja, nós temos que ter um preparo para nós ser um adorador na presença de Deus. Nós temos que ter um preparo para nós utilizar na nossa adoração, que tem que estar dentro de nós. Abraão tomou a lenha. A gente sabe que a lenha é um ato que eles tinham que utilizar. Em cima do altar, colocar a lenha. Aleluia. Para que o fogo pudesse pegar e o fogo viesse queimar. Aleluia. A lenha era o que mantinha o fogo aceso. Nós já vamos entrar. A gente sabe que, mas o primeiro, irmãos, que tomou era o fogo, porque o fogo é o principal fundamento da adoração. Para o fogo poder permanecer aceso, tem que ter a lenha. Se nós puxar no livro de Levítico, no capítulo de número 6, e no versículo de número 13, a gente vai ver que o sacerdote tinha uma ordem de dizer: olha, quando você subir ao altar, ao santo, vocês têm que manter a lenha e o fogo aceso no meu altar. O fogo não pode apagar no altar de maneira nenhuma. Jamais pode apagar o fogo. Isso era apresentado ao sacerdote, uma ordem de manter o fogo aceso. No capítulo 6 de Levítico, no versículo 13, a gente vai ver que está escrito: e o fogo continuará aceso e nunca se apagará. Porque é a ordem de Deus de manter o fogo aceso, de manter a vida no altar, de ter vida no altar. O sacrifício é em cima do altar. O altar está pronto, o sacrifício está em cima do altar, que é aquele que adora, que é aquele que prega, aquele que canta, aquele que louva. É um sacrifício vivo diante de Deus, e o sacrifício tem que manter aceso para o fogo pegar, porque o fogo representa a presença do Espírito Santo. O fogo representa a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem que estar atuando, e para atuar tem que ter a lenha para o fogo poder queimar. O Senhor deu a ordem ao sacerdote dizendo: olha, mudando o turno, o fogo vai continuar do mesmo jeito. Vocês vão arrancar aquele resto de cinza que está em cima do altar e vão botar uma lenha nova novamente e vão acender o fogo novamente. Mas o fogo não pode parar. Eu e você aqui nessa noite, se nós temos adorador, o Espírito de Deus não pode faltar na nossa vida. O Espírito Santo não pode morrer na nossa vida. Isaque estava levando fogo. Olha só, irmão, a lenha o que mantinha o fogo aceso. Aleluia. Um adorador, ele tem que ter a lenha, tem que ter o fogo e tem que ter o cutelo na mão. Aleluia. A lenha mantém o fogo aceso, e o que mantém o fogo aceso hoje do Espírito Santo é a oração. A lenha é a oração. Aleluia. A lenha que mantém a chama viva é a oração, que atua o Espírito de Deus na nossa vida. Se nós estivermos em oração, nós temos em contato com o Espírito Santo de Deus. Um adorador tem que ter 3 elementos em sua vida: a oração, o fogo e o cutelo. O cutelo na mão, a gente sabe que era utilizado para sacrificar animais, para apresentar o sacrifício perante Deus. Mas um adorador, ele tem um cutelo na mão, que representa a palavra de Deus. Então, um adorador em sacrifício vivo, em cima do altar, ele tem que ter a vida em oração, ele tem que ter a vida no Espírito
Espírito e ele tem que ter a palavra de Deus em sua vida, para poder dele ser um instrumento usado nas mãos de Deus. E eu e você aqui nessa noite, se nós sermos adorador, nós mantemos a chama viva. Se nós sermos adorador, nós temos a palavra do Senhor. Se nós sermos adorador, nós temos a nossa vida no altar santo em adoração a Ele. Aleluia! Não pode faltar adoração. Podemos ver que Abraão pegou a lenha, botou fogo, e o sacrifício era Isaac. Aleluia! O sacrifício era Isaac. E a gente sabe a história que Deus provou a fé de Abraão. Na hora Deus mandou a providência. Aleluia! Mas Abraão estava disposto a fazer. Irmão, mas para o dia de hoje, para eu e para você aqui nessa noite, os 3 elementos que Abraão utilizou, eu e você temos que ter além. Está em oração. Orar sem cessar. Não podemos parar de orar. Não podemos parar de clamar. Nós temos que orar. Nós temos que clamar. No livro de Tiago, no capítulo 5, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer que Elias orou, o céu cessou a chuva. Aleluia! Elias clamou e cessou, aleluia, aleluia, o tempo de seca. Mas Elias orou novamente e o céu se abriu, desceu chuva sobre a terra. A oração de um crente na posição de adorador tem poder para Deus responder. A oração de uma pessoa que ora a Deus, que busca a Deus, ela tem poder para Deus poder ouvir do céu, para Deus poder responder, para Deus poder, aleluia, ouvir e para Deus poder fazer. Na nossa mão a oração é uma ferramenta poderosa. Na nossa vida a oração é uma ferramenta poderosa. Nós temos domínio de fazer acontecer na nossa vida quando nós oremos, ou quando nós não oremos não acontece nada. Na nossa oração nós temos poder para profetizar na nossa vida bênção e maldição. Mas se nós sermos um instrumento de adoração, nós vamos profetizar bênção de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos profetizar milagre e providência do Senhor. A oração é o que não pode faltar para manter o fogo. Abraão tacou o fogo naquele holocausto, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a qual atua, a qual foi dado, a qual está com a igreja, a qual está conosco. A gente vai ver na palavra de Deus que antigamente o Espírito Santo atuava no meio do povo, mas não permanecia. E quando Jesus veio, o Espírito Santo então foi permanente para a igreja, para ele e para você, aqui nessa terra, para nós adorar o nome do Senhor. No capítulo 14, aleluia, aqui, João, e no versículo 17, a gente vai ver que Jesus relatando a respeito do Espírito Santo de Deus, dizendo: e o Espírito da verdade, a qual o mundo não pode ter, a qual o mundo não pode ver, não pode receber, mas está em vós, porque vós já conhece, ficará convosco e não deixará em órfão. É uma promessa. O Espírito Santo é o que está conosco em nossa vida, para muita área da nossa vida, para nos consolar, para nos ajudar, para nos levantar, para nos dar ânimo, para não deixar nós desistir. Aquele Espírito da verdade que o mundo não conhece, o mundo não sabe quem é, mas eu e você que temos adorando, buscando, clamando a Deus, conhecemos que é o Espírito da promessa. E para manter o Espírito aceso dentro de nós, basta nós estar na oração e consagração perante Deus. Aleluia. João no capítulo 16,
16 e no versículo 13, a Bíblia vai dizer: e o Espírito da verdade guiará em toda a verdade e fará saber, aleluia, das coisas que foram ditas. O Espírito da verdade guiará. O Espírito Santo é nosso guia. O Espírito Santo de Deus é o que vai nos conduzir, é o que vai nos guiar, é o que vai nos ensinar, aleluia, a posição que nós devemos dar, o caminho que nós devemos dar. Enfim, Abraão tomou o cutelo na mão para imolar o seu filho Isaque. O cutelo é a palavra. Um adorador tem que ter a palavra de Deus na mão, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que muda, a palavra que tem poder nos céus e na terra, aleluia, a palavra de Deus que tem poder para libertar o homem de todos os vícios, romper os aguilhões do inferno. A palavra de Deus na mão de um adorador se torna uma espada. Ele tem que ter essa espada reluzente na mão para poder pelejar com a palavra de Deus, para não ser enganado. A palavra de Deus nos ensinará toda a verdade, ensinará a nós se santificar na presença de Deus. No livro de João, no capítulo 17, no versículo 17, está escrito: santificai-vos na verdade, que a sua palavra é a verdade. A palavra de Deus santifica, a palavra de Deus nos leva à libertação de todo mal, aleluia, graças a Deus. E diz: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8:32, a verdade que liberta, que quebra a cegueira. A palavra de Deus é essencial na nossa vida para permanecer nós de pé no caminho correto. Aleluia. A palavra de Deus que nos leva em caminho certo. Salmo 119, versículo 105. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Nós caminhamos em caminho correto, caminho que ilumina o nosso passo, a nossa trajetória na presença do Senhor nosso Deus. A Bíblia vai dizer que nós temos que ter a palavra, é um dos fundamentos da nossa vida, nós ter a palavra que nos leva à vida eterna. No livro de Mateus, capítulo 22, e no versículo 29, a Bíblia vai dizer: errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós temos que ter a palavra. O homem erra porque não conhece a palavra. Se conhecer a palavra, ele vai fazer diferente. Mas a Bíblia vai dizer também no livro de João, no capítulo 5, 38 em diante, aleluia, graças a Deus, dos 38 em diante, vai dizer: examinai as Escrituras, porque nela vem de ter a vida eterna. É ela que testifica no céu, é ela que leva a nós à vida eterna, é ela que nos conduz perante o Senhor Todo-Poderoso. Um adorador tem que ter isto, tem que ter a oração, tem que ter o Espírito Santo e tem que ter a verdade em sua vida. Quem é adorador verdadeiro, levanta a mão, bate palma e glorifica o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Abraão utilizou isso. Ou seja, Abraão estava disposto a cumprir o sacrifício em adoração, mas Deus provou que Abraão era um adorador verdadeiro. Aleluia. Deus provou que Abraão era um adorador justo perante Deus, e Deus proveu a providência para Abraão ali naquele momento. Deus proveu a providência na vida de Abraão naquela hora para sacrificar o sacrifício perante Deus, aquele cordeiro. Mas Deus honrou a fé de Abraão. Deus honra a nossa fé. Nós que sendo adorador na presença do Senhor, nós
sozinha, por aí eu andava, ele me acolheu. Num choro doído soluçava, desespero invadia o meu ser. Eu dizia que Jesus não existia, mas falava isto sem perceber. Que ele estava bem perto e eu não sabia, caminhando comigo, porém eu não via. Sem nenhum perigo, o grande amigo apareceu pra mim. Ele estava bem perto e eu não sabia, caminhando comigo, porém eu não via. Sem nenhum perigo, o grande amigo apareceu pra mim. Hoje eu digo com toda certeza, ele me ajudou a vencer todas as